Ok, pessoal, nós estamos aqui então na aula sobre realismo na literatura brasileira. Lembrando vocês que a nossa última aula foi sobre o realismo em Portugal, na figura do Eça de Queiroz e especificamente na obra dele, no livro, O Primo Basílio. Tá? Então agora, gente, a gente segue os mesmos princípios do realismo e ver como que ele se desenvolveu aqui no Brasil. Então, como ícones, né, eu trouxe os dois autores, os mais famosos, né, não só por fama, pessoal, eles são convencionados, né, como ícones do realismo, que é o Machado de Assis e o Aloísio de Azevedo. Tá? Então vamos partir primeiro de uma análise breve, bem breve, mas importante, que é o contexto do realismo no Brasil. Algumas coisas estavam acontecendo naquele momento histórico. Eu me recordo, inclusive, que nas aulas presenciais, quando a gente trabalhou aquele texto, O Espelho, do Machado de Assis, eu falei algumas coisas parecidas a respeito do espírito da República, principalmente, né? Que é todo um movimento que acontece aí no contexto social do Brasil. Ele é um contexto político, mas ele afeta a sociedade. Tá? Então, o primeiro deles, que eu quero destacar aqui para vocês, é o fato de que crescia a campanha abolicionista. O que é isso, gente? Né? Então, para lembrar, nesse período, se está em franca campanha contra a escravidão. Existe um movimento que segue a tendência do mundo inteiro. Outros países já deram a liberdade aos escravos e o Brasil vem acompanhando um pouco mais atrás, né? Um pouco atrasado, mas vem acompanhando essa tendência internacional. E há uma pressão, né, sobre os governantes da época, que de fato se desse liberdade para os escravos. Então a liberdade desse período ela ainda não é total, mas já começam a ter alguns eventos bem específicos, como por exemplo a lei do ventre livre. Então, com essa lei, todo filho de escravo ele nasceria livre, certo? Então já é o contexto da época, né? A lei dos sexagenários, que é dar uma carta de alforria ao escravo com 60 anos. De certa forma é até uma crueldade, né? Porque é quando ele já não tem mais a mesma saúde para o trabalho, então ele pode ser livre, né? E aí eles vão para a periferia das cidades passar misérias, porque são pessoas que não estão mais com a mesma força de trabalho, né? Mas é uma das iniciativas, vamos dizer assim. Nós estamos aí no século XIX, nesse período, né? Então, final de 1800, batendo na porta de 1900. Então, o que acontece, né? Naquele tempo, era o máximo, né, que se pensou em termos de liberdade aos escravos, tá? A gente tem a Lei Áurea acontecendo em 1888, que é de fato a liberdade dos escravos, né? E a Proclamação da República em 1889. Então, quando a gente fala em espírito da República, né, vocês devem lembrar, né, quando eu mostrei, a gente está falando de um longo período, certo? Não exatamente só o ano de 89, mas a gente está falando de vários movimentos de pensamento que já vinham num crescente, né? E que desembocam em 1889 com a proclamação da República. Tá? Então, a gente tem nesse período um grande crescimento das cidades, tá? Porque, veja bem, o Brasil vai deixando de ser aquela colônia para ser um país de fato independente. A proclamação da independência em 1822 até 1889, com a proclamação da República, a gente tem todo um crescente, certo? Em que o país ganha agora uma identidade
de país independente. Tá? Então ele vai deixando aquele espírito colonial, em que o que é importante é o que acontece em Portugal, e começa a olhar para si mesmo como uma nação. Tá? E acompanha esse crescimento o desenvolvimento das cidades. Porque até então, enquanto colônia, a cidade não é importante. A cidade, na verdade, o que existem são vilarejos, núcleos habitacionais. Né? Mas a vinda da coroa em 1808, a proclamação da independência em 1822, começa a dar para o Brasil uma cara mais urbana. Tá? E temos ainda a abertura de vários cursos universitários nesse período. Tá? Então o Brasil, de fato, ele começa a ter uma reflexão própria, né, a respeito dos acontecimentos, a respeito da sua política, né, e enfim, começa a sonhar com um futuro e Portugal cada vez fica mais para trás, né, mais esquecido, e agora o Brasil é a palavra que ganha vez. Tá? Então isso aqui é um resumo bem breve, super importante, que vocês precisam ter em mente quando a gente fala de realismo no Brasil. Tá? E tem aí o último marco importante, em 1897, olha lá, chegando bem no final do século XIX, com a criação da Academia Brasileira de Letras, que é quando a gente tem, então, uma formalização da literatura brasileira. Tá? Ela agora é vista, de fato, como nacional. Tá? Isso é bem importante. Pessoal, na literatura, a gente tem os escritores que são, em boa parte, jornalistas e historiadores. Tá? São pessoas com estudo, com formação, e bastante empenhadas em pensar criticamente a realidade do país. A gente tem alguns escritores advogados também, diplomatas também, né? Mas a questão toda é que são pessoas com formação, não são populares escrevendo, tá? São elite, e eles têm um empenho em pensar criticamente a realidade do país. Então, olha ali a palavra realidade aparecendo de novo, realismo, realidade, né? Mas é uma realidade apresentada com forte crítica social. Então, enquanto a gente tinha no romantismo aquela tendência de pensar o mundo idealizado, pensava-se o Brasil? Sim, pensava-se, mas ele era exaltando as belezas naturais, né? Exaltando a figura do índio como belo, como bonito, como a natureza perfeita, né? E agora a gente tem uma outra visão, que é uma visão crítica, que pretende mostrar as mazelas do país em formação. Então a gente tem como proposto, né, o Machado de Assis, o primeiro autor a nós fazemos uma breve análise sobre ele, né? E eu acho muito interessante, o pessoal tem uma discussão, né? Tem aqui duas imagens dele, existe uma discussão a respeito da cor, da raça do Machado de Assis, né? Ele provavelmente era um negro, né? Mas a figura dele sempre foi apresentada como branco, né? Ele foi sendo embranquecido porque para a elite era muito constrangedor, né? Ter esse mulato, né? Esse homem de origem mestiça no meio da sua elite. Mas ele tinha tal posição por conta das posses da família. Então eu já mencionei isso para vocês também, né? Famílias que tinham um lugar social, né, que foi conquistado pela sua riqueza, pelo seu poder aquisitivo. Tá? Então Machado de Assis tem o seu lugar, né? Ele tem um lugar, e por isso ele é, de certa forma, tolerado, né, no meio da elite cultural. Tá? E porque ele é muito bom mesmo, né? Quer dizer, ele realmente conseguiu aí marcar, né, a história da literatura brasileira. Pessoal, aqui tem a capa do livro que nós vamos destacar, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né?
E tem várias capas, e eu gosto muito de fazer análise de capa, porque ela mostra qual é a ênfase, né, que aquela edição está dando ali para o livro. E esse é um livro que já teve milhares de capas, né? Essa aí destaca o homem do lado do caixão, porque, lembrando vocês, né, o Brás Cubas é também um filho de uma elite do Rio de Janeiro, né, de uma família que ganhou muito dinheiro vendendo cubas, bacias, né, e de louça ao estilo português e tal, né, isso na história, tá? E o Brás Cubas vem dessa família e ele acaba. Mas isso é um pouco vergonhoso, né? Porque a família quer que ele seja um político, tá? Porque na hierarquia social, mesmo tendo dinheiro, né, a família ainda não tem o mesmo status, né, por ser artesã, tá? Então, ainda trabalhar braçalmente, vamos dizer assim, né? Então eles têm a expectativa que Brás Cubas vai ser um político e aí sim a família vai ser reconhecida na sociedade do Rio de Janeiro. E o Brás Cubas, ele morre cedo, né? E ele escreve aí a pós-morte, né? Depois de morto, ele começa a contar algumas coisas e ser um pouco mais sincero, afinal de contas, ele já está morto. Tá? Essa capa representa aí a questão da morte desse narrador, né? Que é um defunto. É assim é isso que ele é mesmo, né? Aqui também, ó, nessa capa, aparece ele aí deitado no caixão, né? Supostamente no caixão. Essa aqui também, mas essa aqui já brinca um pouco, né? Faz uma brincadeira, porque já mostra ele com o olho fechado e o outro aberto, né? No sentido de que morreu, mas continua falando, tá? E tem mais uma aqui que eu coloquei para vocês ainda, que é uma sobre. É um pouco diferente, né? A ênfase aqui está na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, já pega mais esse lado político aí da história do que o lado do defunto narrador. Tá? Então, uma análise interessante. Uma das questões da atividade de vocês para essa semana vai ser a respeito de capa. Tá? Então, porque realmente é interessante a gente observar esse tipo de detalhe, né? Pessoal, o que tem de realismo dentro de Memórias Póstumas, tá? Faltando o S ali, né? O que tem de realismo nessa obra, tá? Então a gente tem ali um existencialismo, que é aquela questão filosófica do ser humano refletir a respeito da própria existência, que lida muito com a ideia de vida e morte, mas na perspectiva naturalista. Já vou explicar o naturalismo, tá? Então, assim, ainda sobre existencialismo, vida e morte. Então, para começar, a própria ideia do livro Memórias Póstumas, né, póstumas, que são feitas depois, né, da morte, já remete para a questão existencialista. Automaticamente, o leitor já sabe que é uma reflexão sobre vida e morte. Tá? Gente, naturalista, tá? Vem de naturalismo, que é uma corrente artística do realismo, tá? Tá dentro do realismo, mas é uma maneira ainda mais profunda, né, de realidade, que é tratar a realidade a partir do ponto de vista da ciência. Então tá escrito aí no slide a seguinte afirmação: naturalismo. Dado ao forte cientificismo da época nas artes, identificamos o esforço de apresentar a vida humana a partir de sua natureza. Como corrente do realismo, no naturalismo, a intenção de mostrar a realidade objetivamente. Então é exatamente isso aí que eu acabei de falar, tá, pessoal? Há uma tendência muito forte de explicar tudo que existe e acontece a partir da ciência. A gente tem as ideias do Darwin
que é a ideia da evolução, sendo bastante louvadas nesse período. Tá? A gente tem o Augusto Comte, talvez vocês já viram lá nas aulas de filosofia, de sociologia, né? Que é essa tendência de classificar tudo, de controlar, né, a vida humana, a vida animal, a vida biológica, de maneira classificada, ordenar, né, conhecer, descobrir e ir registrando essas descobertas. A gente tem os viajantes aí ao longo do mundo, né, fazendo expedições dentro das florestas, né, para descobrir novas espécies de animais e catalogar. Né? Então, essa influência forte, tá, da ciência sobre o pensamento do ser humano. E aparece muito claramente também no livro do Machado de Assis, porque a própria ideia, né, de um morto falando, né, já remete para essa questão toda da ciência. E alguns outros momentos também que eu vou destacar no próximo slide. Então, assim, a intenção é mostrar a realidade objetivamente. Tá? O que é objetividade, pessoal? Tá? É a análise crítica de natureza científica. Tá? Então, as pessoas, os grupos sociais, os acontecimentos também são tratados como se fossem objetos a serem analisados. Inclusive, também tem uma pergunta na atividade que é a respeito, tem um trecho, né, do livro, qual é o objeto de análise ali, naquele momento, tá? Ok, pessoal. As marcas do realismo, né? Então já começa na epígrafe, ele faz uma dedicatória no começo da obra, que a primeira coisa que o leitor lê quando abre o livro do Machado de Assis, ele lê o seguinte: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então esse é um negócio meio macabro, mas é muito interessante, tá? Porque ele faz uma abordagem para o leitor e de cara ele diz, é como se o leitor ouvisse, né, a seguinte frase: você que está lendo o livro, em breve estará morto como eu também. Né? Então ele já convida para uma reflexão a respeito da existência na lata, assim, e da maneira mais cruel, né? Ele parte da morte. Tá? A questão do verme roendo a carne do cadáver, né, também remete à ciência. Tá? Essa perspectiva que agora a ciência trouxe, né, que é de fazer as pessoas pensarem nos seus corpos como algo em constante degradação e que vai passar pela degradação máxima, que é aquela da decomposição depois da morte. Tá? Muito científico isso, bem próprio do período. Tem um momento em que ele fala sobre o emplastro, e vocês vão ler também esse trecho, que é um remédio como figura da cura através da ciência. Mas ele não faz um remédio para curar, por exemplo, a tuberculose, que é um grande mal da época. Né? Ele faz um remédio para aliviar nossa melancólica humanidade. Então, assim, o tempo inteiro é um convite para reflexão, é um convite para pensar a respeito de quem nós somos, o que fazemos com a nossa vida, etc, etc. Tá? Tem a figura da personagem Eugênia, que é uma das mulheres pelas quais o Brás Cubas se apaixona quando ele é jovem. Tá? Porque nessa brincadeira de relembrar a sua vida, ele acaba relembrando as mulheres por quem ele foi apaixonado. Tá? E uma delas é a Eugênia, que é uma jovem filha do governador do Rio de Janeiro, e que ele tem interesse por ela, e a família também acha que seria muito interessante ele casar com ela, né, porque haveria essa ascensão social que a família vinha buscando, tá? Só que a menina é coxa. Coxa é uma maneira já depreciativa, né, de ele se referir à deficiência física que ela tem. Ela manca de uma perna.
provavelmente essa perna é mais curta do que a outra, né? E essa feiura, vamos usar assim, né, a expressão que o autor também usa, causa um desconforto para ele. Então ele não consegue passar por cima da deficiência. Ele é preconceituoso, na verdade, o personagem, né? Ele acha a menina muito bonita, ela é inteligente, ela é agradável, ele gosta dela, mas ele não consegue passar por cima da deficiência, né? Então ele acaba, não é que ele acaba desistindo, né? A situação é conveniente porque o pai é designado para governar outra província e eles acabam viajando e vão embora do Rio de Janeiro e ela deixa de ser uma opção de casamento pro Brás Cubas, tá? Mas essa perspectiva da deficiência aqui, tá? Também remete a toda essa questão de mostrar a realidade, né? Então, a maneira como o romantismo apresentava as figuras importantes da sociedade é como se não houvesse, tudo fosse perfeito, né, no sentido, né? Embora que a gente hoje não tenha mais essa visão que a deficiência é uma imperfeição, para aquela época, infelizmente, ainda se pensava assim, né? A deficiência como uma imperfeição, uma coisa absurda, né? Para os nossos dias, mas não para aquela sociedade. Então ele quer, na verdade, trazer um pouco da realidade e mostrar que as mesmas coisas que acontecem na periferia, elas também estão presentes na alta sociedade, só que lá se disfarça, se maquia, né? E não se fala a respeito. Mas ele, como defunto agora, ele vai falar que ele percebeu que a menina tinha uma deficiência, tá? Falando em termos de narrador. E o Machado de Assis, enquanto autor, fez questão de mostrar isso também, né? E o outro autor é o Aloísio Azevedo, né? Que resolve, então, também, né, encarar a realidade do Rio de Janeiro de maneira crítica. E ele é bastante crítico. Eu considero a Aloísio de Azevedo um pouco mais fácil de ler do que o Machado de Assis. Nos trechos que vocês vão ler, que está no livro didático de vocês, né, depois vocês vão perceber na hora da atividade, nesses trechos é perceptível a diferença de escrita. O Machado de Assis usa um vocabulário mais difícil, né? A gente acaba precisando de recurso ali para compreender. E não é só isso, o Machado de Assis ele escreve de maneira complexa. Tá? Você precisa estar prestando atenção. Né? Porque ele vai e volta na história, ele vai no pensamento do personagem, daí volta para o acontecimento, e a gente precisa estar ligado para compreender. Né? Então, um trecho pequeno pode ser até mais difícil de ler do que em relação a outro autor, né? Do que páginas de outro autor. Tá? E o Aloísio Azevedo, ele já tem uma escrita mais direta, mais linear, ele vai contando as coisas conforme elas acontecem, né? E é uma leitura mais rápida, vamos dizer assim. Tá? Embora também tenha vocabulário diferente por questão de época, né? E ele escreve o Curtiço. E o Curtiço é uma obra fenomenal em termos de realismo, pessoal. Ela é pura realidade, né? Ele resolve criar uma história contando um homem de posses, olha aí de novo a questão da burguesia, né? A questão da ascensão social dos ricos, né? Na sociedade do Rio de Janeiro. Ele pega uma figura que se chama João Ramão, e esse João Ramão constrói um albergue, né? Um agrupamento de casinhas bem amontoadas, né? Vários quartinhos, vamos dizer assim, e resolve oferecer para lavadeiras, que é uma profissão que está crescendo no momento do Rio de Janeiro. Por quê? As escravas que estão conseguindo liberdade, elas encontram ali uma profissão. Elas buscam a roupa na casa dos ricos, lavam, passam, entregam depois de volta, né? E o Ramão constrói tinas, que são na verdade grandes tanques, e resolve alugar. Então a pessoa pode alugar
para só lavar a roupa, ou ela pode alugar o quarto para morar e lavar a roupa ali, tá? E logo enche de famílias, tá? Porque a pobreza é muito grande nesse período. O tipo de liberdade para os escravos que foi feita naquele período foi extremamente cruel, porque eles não tinham muitas opções, né? Então as pessoas acabam indo morar lá, mas não só escravos, outros pobres, portugueses pobres, que é uma coisa que não se fala muito naquele período, mas houveram muitos portugueses que vieram para trabalho nas lavouras e acabaram empobrecidos e vivem, seus descendentes agora vivem pelas cidades também de maneira miserável, tanto quanto os escravos, né? Aí tem mais algumas capas aí. Essa capa aqui é interessante porque ela destaca um episódio super importante da história, tá? Tem essa mulher negra aqui à frente, ela tem uma faca na mão e algo que ela está cortando, que aparentemente é um peixe, tá? Tem tudo a ver com o episódio que vocês vão ler também. A gente tem aqui essa capa mais bonitinha, mais agradável, né? Demonstrando aí o cortiço. E temos diversas outras capas. Cada uma delas tem uma intenção, é uma maneira de ver, né, o que acontece aí na história. Mas é muito interessante, porque ele vai mostrar, o Aloysio de Azevedo, ele vai mostrar o lado pobre e miserável da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, onde a gente pode ver, né? Principalmente na precariedade da vida dos escravos alforriados entre aspas, porque eles são libertados, mas essa liberdade ela não é plena, porque eles se tornam reféns de uma situação de miséria. Tá? A obra deixa isso muito claro. Tem a questão da luta pela sobrevivência, muito forte, principalmente na personagem Bertoleza, que é aquela negra da capa do slide anterior que mostrei para vocês, portando um peixe, tá? Que é uma figura muito importante, ela é amante do João Ramão, e ele tem ela como amante, só que ele não assume ela, né? E aí, num determinado momento, ele resolve se livrar dela, devolvendo ela pro dono. Ele arma uma situação, né? E é muito dramático o desespero dela, né? Quando ela se vê tendo que voltar para as mãos do dono, né? Tem a figura do Jerônimo, que é um português pobre que vive bem, ele vive mais ou menos bem, né, com a família e tal, mas de repente ele é influenciado, né, pelo lugar, pela precariedade do lugar e a vida dele muda completamente, né, ele acaba se tornando um homem mau e tal. Uma das intenções, uma das coisas que a gente consegue tirar aqui, né, é que de fato a influência da miséria, né, sobre o bom comportamento das pessoas, né, como que ele acaba prejudicando, tá? E temos ainda a lei do mais forte, muito presente, tá, nessa história. Porque mais ao fim, o João Ramão, ele resolve fazer uma reforma no cortiço. E ele faz uma reforma bacana para esse cortiço, né? Só que aí nem todo mundo consegue ficar morando lá, porque fica mais caro. Então acabam tendo que ir para um outro cortiço, que é o cortiço mais pobre, que é chamado Cabeça de Gato. Tá? Então vejam bem, né, pessoal, como que se a gente pensa em termos de romantismo, é uma diferença gritante, né? Não tem nada de idealizado aqui, não tem nada de romântico, né? Vamos dizer, é a vida como ela realmente é, tá? É isso, pessoal. Em termos de conteúdo, é isso. O livro didático de vocês está bem completo também, vocês podem acompanhar por lá, né? Tem muita coisa na internet, muita videoaula também a respeito, né? Que vocês conseguem enriquecer aí a respeito, especialmente dessas duas obras, a Memória Póstumas do Brás Cubas e o Cortiço do Aloysio Azevedo.
Então, pessoal, é o seguinte, eu já deixei um recadinho lá na Classroom de vocês, né? Nossa, a nossa sala, né? A respeito das atividades, tá? Eu percebi, pessoal, muita cópia, tá? Então, eu até brinquei aí com vocês, certo? Que é assim, gente, se vocês copiam da internet, é muito fácil achar respostas na internet, né? Eu queria lembrar vocês que eu também consigo. Eu também digito, jogo lá, né? Copio o que vocês colocaram, jogo e faço sozinho, aparece. Então, pessoal, não façam mais isso, tá? A ideia não é essa. E eu, como professora, como profissional, eu também não posso fazer vista grossa, né? E dizer, não tô vendo. Eu tô vendo, tá? Então, não é legal, certo, gente? Vocês podem pesquisar, pesquisa é livre. E eu acho que, inclusive, a internet é uma ferramenta excelente para pesquisa, né? Mas vocês têm que ter originalidade na hora de responder, tá? É tão importante quanto o conteúdo. E em termos de originalidade também, né? Tem respostas que a gente percebe que não são da internet, mas elas foram copiadas de um colega. Alguém liberou a resposta aí e vai passando de um para o outro, e quando a gente vê, tem mais da metade da turma respondendo a mesma coisa. Então a ideia não é essa, a ideia é vocês fazerem um caminho próprio de estudo, um caminho individual, pessoal, né? E que naquela atividade ali, vocês também estão aprendendo com a própria atividade. Pelo menos é assim que eu penso a avaliação, né? O próprio momento da avaliação é mais um momento de aprendizado, de aprofundar, de melhorar o conhecimento da aula, tá? Então, espero essa melhora aí da parte de vocês, né? E é isso aí, pessoal. Bom trabalho. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Como sempre, eu tô à disposição aí para dúvidas. Beleza, gente? Bora lá começar logo, tá? Porque a atividade eu sei que vai exigir um pouquinho de vocês aí. Um abraço para todos.